Olá, gente. Hoje estamos aqui com o trabalho do Marcos Vinícius Bezerra Carvalho. Ele é mestre em Filosofia pela UERJ e professor da rede estadual, diretor do Polo CEDERJ de Duque de Caxias. Então, Marcos, seja bem-vindo aqui ao grupo de pesquisa. E hoje você vai apresentar a pesquisa chamada Planetem, o exilado político a partir do Édipo em Colono. Então, Marcos, seja bem-vindo para poder começar a sua fala. Obrigado, gente. Obrigado, Priscila. Boa tarde a todos. Né? É um prazer estar aqui participando desse grupo de pesquisa. Né? Descobri ele na internet nesse período de quarentena, comecei a assistir algumas atividades, a palestra do Caio Souto, algumas semanas atrás. Né? E agradeço a Priscila pelo convite de apresentar um rascunho de pesquisa, digamos assim, que é justamente, aí o título não tem o Foucault ali no título, mas isso parte de algumas indicações do Foucault, tá? Pensar a questão do exilado. A questão do exilado, Foucault, não é uma questão central em Foucault de jeito nenhum, mas eu parti de algumas pistas, principalmente, né, duas pistas que eu gosto muito nos cursos do Foucault. No Nascimento da Biopolítica, ele fala aqui: seria preciso fazer toda uma história política do exílio, ou toda uma história do exílio político, com os efeitos ideológicos, os efeitos teóricos e os efeitos práticos que ele teve. O exílio político, no fim do século XIX, foi certamente um dos grandes agentes de difusão, digamos, do socialismo. Pois bem, creio que o exílio político, a dissidência política do século XX, foi, por sua vez, um agente da difusão considerável daquilo que poderíamos chamar de antiestatismo ou fobia do Estado. Né? Para quem não conhece, esse é o curso Nascimento da Biopolítica, em que o Foucault vai fazer um estudo do neoliberalismo, né? Colocando o neoliberalismo na chave da biopolítica. Né? É um estudo longo, é um estudo bastante sistemático sobre o neoliberalismo alemão, o ordoliberalismo, tá? Mas não é isso que eu estou estudando, eu estudo o exílio. E partindo um pouco dessa pista, né, que o Foucault coloca ali, de que essa condição humana do exilado político especificamente, e é por isso que eu falo de exilado político, não de exilado de forma geral, mas do exilado político, essa condição se torna uma condição fundamental para pensar o desenvolvimento de algumas formas de pensamento. Né? Algumas formas de pensamento, né, talvez só possam ser explicadas pela condição política do exilado. Né? Uma outra indicação do Foucault está num outro curso dele, chamado A Sociedade Punitiva. Né? Na Sociedade Punitiva, que é um curso de 73, né? Ele vai falar aqui. O Foucault vai falar sobre determinados modos de punição na Grécia Antiga. Né? Numa tática de exclusão como a da Grécia Arcaica, a execução pura e simples, a morte direta, era rara e estava reservada a culpas bem específicas. Na verdade, havia procedimentos particulares que não constituíam executar, mas em expor a morte, alijando a pessoa do território, abandonando-a sem bens, deixando exposta à vendida pública, pondo-a de algum modo fora da lei, de tal maneira que qualquer um pudesse matá-la, ainda que ninguém fosse efetivamente designado como executor. Essa aqui é a mesma figura que o Agamben vai estudar, chamado homo sacer, aquele que pode ser morto sem ser executado necessariamente. Havia também a maneira de matar que consistia em atirar alguém ao mar do alto de uma escarpa, ou seja, fazendo tombar para o outro lado dos limites do território, privando-o no sentido estrito do solo materno e expondo-o assim brutalmente, sem nenhum recurso, sem nenhum apoio, apenas ao poder dos deuses. Essa era a forma abrupta de exílio. Então aqui nós temos duas condições do exílio. Né? O exílio como forma de punição que conduz à morte diretamente, uma exclusão absoluta do espaço político da cidade, ser lançado para fora, ser empurrado dos muros da cidade, ser empurrado
do navio pirata, né, ser levado a andar na prancha, né, para ser excluído, externado, lançado para fora. E, né, o exílio como fonte, como motor de uma participação política outra, não interna ao país em que o indivíduo foi exilado, mas leva à difusão e o espalhamento de ideias e desenvolvimento de ideias a partir desse exílio. E aí vem a questão de tentar entender essa figura do exilado político, né, um pouco a partir, seguindo aí os próprios passos do Foucault, né? O Foucault, para quem estuda o Foucault, principalmente nos cursos, sabe que ele está sempre voltando para o Édipo, né? Ele vai estudar a figura do Édipo lá no primeiro curso dele, chamado aqui no Brasil como Aulas sobre a Vontade de Saber, né? Tá, na verdade, as formas jurídicas, que é um curso que ele vai dar aqui na PUC, ele vai estudar o Édipo, mas aí a primeira peça do Sófocles, né, o Édipo Rei, né? E nesses dois textos, provavelmente ele está lidando com a questão do Édipo e a construção de saberes, na verdade, as formas jurídicas, mais a questão do inquérito, da descoberta da verdade, da busca da verdade, do que ele vai chamar de veredicção, né? Depois, no Governo dos Vivos, ele vai lidar novamente com o Édipo, mas aí já colocando a questão do autoconhecimento, do autós, o cuidado de si, o conhecer a si mesmo para depois conhecer o outro, colocar a questão do autoconhecimento, do autós, a partir do Édipo também. Então, o Édipo, no pensamento de Foucault, principalmente nessa parte, né, a partir do Collège de France, dos discursos do Collège de France, o Édipo se torna um marcador de posições que o Foucault está tomando. Até mesmo no Governo dos Vivos e dos Outros, que é quando ele vai falar da parrisia, embora o texto que ele analisa principalmente seja o Ion, né, do Eurípides, mas ele, ao mesmo tempo que ele está falando do Ion, ele faz uma comparação do Ion e da parrisia no Ion com aquilo que acontece no Édipo Rei, né? Então, o Édipo é um tema tradicionalíssimo dentro do pensamento do Foucault, né? E o Édipo em Colono, para quem não conhece, o Sófocles ele tem uma chamada trilogia tebana, tem aqui nessa edição os 3 textos, que é o mais famoso, o Édipo Rei, o Antígona e o Édipo em Colono, né, que teria, segundo especialistas, teria sido a última peça escrita por Sófocles, né? Mas na ordem dos acontecimentos seria a que ficaria no meio. Teria a primeira história de Édipo Rei, Édipo em Colono e Antígona, depois do Édipo já morto, né? E depois dos 7 contra Tebas, há uma disputa ali por Tebas dos filhos de Édipo. Então, você tem essa dinâmica dessas 3 peças sobre o Édipo. Mas o Édipo, ele é um indivíduo, um personagem, que ele já parte, né, do exílio. Desde que nasce, ele já é exilado, né? Já é exilado, já é colocado para morrer, já é colocado para a morte, para ser dado pela morte. Os empregados do rei Lálios não o matam, mas aí ele é adotado fora. Então, ele, desde o início, ele surge numa condição de exílio, né? O Édipo surge na condição de exílio. Mas é no Édipo em Colono, especificamente, que essa condição vai ser trabalhada prioritariamente, a condição do exilado político, né? O Édipo em Colono, né, segundo o Lyotard lendo Holderlin, eu vou dar uma lida nesse pedaço aqui também, vai dizer o seguinte, o Jean-François Lyotard, né? A verdadeira tragédia não é Édipo Rei, e sim Édipo em Colono, ou seja, quando cumprido o destino, já não acontece nada ao herói e este deixa de ter destino. Eu não concordo muito com o Lyotard que não há algo destinado ao Édipo em Colono, mas você já saiu de todo o drama do destino profetizado, de que ele mataria o pai, se casaria com a mãe, e por isso mesmo ele é colocado para fora por Lário, e depois ele foge dos seus pais adotivos em Corinto, tentando fugir desse destino. O destino se cumpre, né? O destino se cumpre. O Édipo, ele acaba se autoexilando, cega seus olhos, se exila, né?
E aí ele vai, né, ser um pranetem, um errante, né? Alguém que está vagando pelo mundo, né? O Édipo em Colono, ele abre justamente com a seguinte frase, que é Édipo falando com sua filha Antígona, que está acompanhando ele. Filha do velho cego, a que lugar chegamos, Antígona? A que cidade? De que povo é esta terra? Quem irá oferecer a Édipo, sem rumo, uma mísera esmola? Essa tradução é a tradução do Mário da Gama Cury, essa que eu mostrei para vocês pela editora Zahar. Existem outras traduções no Brasil, né? Uma outra tradução, que está na LPM, vai traduzir a palavra pranetem, o vagabundo, né? Essa palavra pranetem também é a palavra que pode ser mais bem traduzida por errante. E tem uma professora, Cristiane Zanilato, que traduziu, ela fez uma tradução do Édipo em Colono, a gente acha essa tradução no Google facilmente, ela prefere criar um neologismo. Ela traduz por vagamundo. Eu achei bastante curioso a opção em traduzir a palavra pranetem, o errante, pela condição de vagamundo, né? Então, essa é a condição existencial do Édipo. Ele é um errante, alguém que erra, né? E quem erra não está no certo, não está na verdade. Então, o Édipo acaba sendo aquele indivíduo que está sendo lançado para fora do seu espaço político, do seu espaço de atuação que é Tebas, e está sendo lançado num espaço, né, de nomadismo, nômade. Mas há uma diferença entre o nomadismo puro e simples, como é trabalhado por Deleuze, ao conceito de exilado político. Tá? O exilado, ele é uma espécie de nomadismo, mas não se iguala. Tem pontos de contato, né? O conceito de nomadismo do Deleuze é muito mais amplo, né? Abarca muito mais outras coisas do que o exilado político. O Michel Maffezoli tem um texto, um livro especificamente sobre nomadismo, em que um dos seus últimos capítulos é sobre a questão do exilado político, como uma das condições, mas é uma condição muito menor, né? Aí, o que acontece, né? Quando o Édipo está vagando, né, ele vai chegar em Atenas. Então, quando ele chega em Atenas, ele não chega propriamente em Atenas, ele chega em Colono. Colono é uma cidade que pertence a Atenas. Então, por acaso, também é a cidade de nascimento de Sófocles. Sófocles é ateniense, mas é um ateniense de Colono. Colono é uma colônia. Quem nasce em Colono é ateniense, mas não está necessariamente em Atenas. Então, assim, quando o Édipo chega em Colono, ele está chegando em Atenas sem estar chegando necessariamente em Atenas. Ele está chegando num espaço que faz parte do espaço político de Atenas, mas que não é a plena Atenas. É um espaço ainda não completamente ateniense, né? E mais, ele vai chegar em Colono e ele vai parar num jardim, né? Ele vai se acampar num jardim, que é um jardim das deusas, das Eríneas, né? Então, o Édipo está numa posição em que ele sai de uma posição política forte, de rei de Tebas, para a condição de errante, de vagante, de um vagabundo, de alguém que não tem nenhuma cidadania, nenhuma parresia, né? Ele é expulso do espaço político e ele chega em Atenas, mas em vez de chegar necessariamente em Atenas, ele chega em Colono, um lugar que faz parte de Atenas, mas que não é ainda completamente Atenas, né? Aí qual é o problema? O Édipo ele vai tentar pedir asilo. O Édipo vai pedir asilo. Vai tentar ficar nesse lugar, nesse jardim das Eríneas, né, das Fúrias, e o coro começa a falar com ele que ele não pode ficar ali, que ali é um lugar sagrado, este lugar não é um lugar para ele. Então o Édipo chama o dono do poder, quem é que tem a lei, quem é que manda, quem é que pode decidir a condição de asilado do exilado Édipo
em Colono, que é Atenas. Édipo fala: alguém os rege ou a palavra está com o povo? Seu governante é o rei, que vive na cidade. Quem é o dono da palavra e do poder? Aqui Édipo está perguntando a um estrangeiro, um morador de Colono, quem é que manda ali, quem é que detém não só a palavra, mas como detém o poder. Então, está fazendo uma distinção entre palavra e poder. Alguém que detém a lei, a palavra, e detém o poder. Esse nomos, quem é o detentor desse nomos, dessa norma, dessa lei, dentro desse espaço político que é Colono em Tebas. Então, assim, o Édipo, ele se coloca naquele momento como alguém que foi, né, despachado de uma cidade para chegar em outra. Então, ele vagou, ele tem um espaço de caminhada, de caminho, né, e ele está chegando ali em Colono e pedindo asilo. Né? É o lugar que ele escolheu para morrer. É o lugar que ele quer morrer. Só que, ao mesmo tempo, para decidir se ele pode ou não pode ficar, só mesmo o governante, o rei, aquele que manda, aquele que tem o poder e a palavra, né, que pode determinar se ele vai participar ou não vai participar daquele lugar ali que é Colono. Tá? Essa localização, né, de Colono como algo que faz parte ou não faz parte do local político que é Atenas, ela nos remete a um conceito que vem do Timeu, que é o conceito de Cora. Cora é um conceito que está no Timeu, do Platão, é um conceito bastante polêmico, bastante polissêmico, né? Mas que, entre uma das formas de entender Cora, né? Cora é uma oscilação. Né? É uma oscilação. Oscilação em um não lugar. O lugar do exilado, né? O lugar do exilado político, é um lugar como essa Cora, como um lugar em que você está num não lugar. O Cora aparece no Timeu quando o Platão vai falar de um decaimento entre o mundo inteligível e o mundo sensível, né? Esses dois mundos bastante conhecidos para quem conhece o mais básico de Platão, o mundo das ideias e o mundo sensível. E o Cora é um decaimento, é um outro não lugar, algo que não é, na ordem do pensamento do Platão, nem inteligível, nem sensível, mas está num caminho, num entre caminhos. Né? E exatamente é essa condição, este lugar que Colono, e o lugar que o Édipo está, representa. Né? Colono é um não lugar, é um não Atenas. E a gente vai voltar nessa questão ainda, né, futuramente, quando a gente vai tratar de outros pontos. Né? E aí, olha só, o Coro vai dizer para o Édipo o seguinte: resigna-te, infeliz, como estrangeiro em solo alheio, a detestar agora tudo que é interdito nesta terra e a respeitar tudo que ela prefere. Ou seja, uma das condições do exilado que pede asilo é se adaptar, se adequar, se submeter à norma, à lei do país em que ele está se exilando. Né? Para quem conhece o termo parresia, né, lá no último Foucault, nos últimos cursos de Foucault começa a tratar com o conceito de parresia ali na hermenêutica do sujeito, depois, nos dois últimos cursos, o governo de si e dos outros, a coragem da verdade. A parresia é justamente essa coragem da verdade. Quando o Foucault vai estudar o Ion, no início do governo de si e dos outros, que é o penúltimo curso dele, né, o Foucault vai colocar o Ion e a parresia como sendo o princípio da democracia. Né? A democracia, ela precisa que o indivíduo que tenha participação política numa democracia tenha a parresia, que é a coragem de dizer a verdade, dizer plenamente, dizer completamente, dizer a verdade e dizer francamente. Né? O exilado é aquele que perde essa parresia. Né? Tanto que a peça do Ion, do Eurípides, né? O Ion começa essa peça exilado.
né? Ele é um personagem que foi, né, ele foi exilado. Ele é filho de Apolo e mora no templo de Apolo, fora de Atenas, e ele é apresentado pelos deuses, né, lá onde ele está, no templo que ele está, em Delfos, né, como herdeiro, como filho, né, de um homem poderoso que chega ali perguntando se vai ter filho ou não. E ele só, mas o Ion tem um problema, ele só aceitaria ir para Atenas se, voltando para Atenas, ele tivesse parresia, que seria a possibilidade, esse poder, essa capacidade de participar ativamente das decisões políticas, se colocar em risco. Quando você é exilado, né, uma das coisas que você perde no exilado é a participação política, porque você foi expulso do lugar que você tinha direito de nascimento e você é recebido no seu lugar como exilado, né, em que você vai ter que submeter-se completamente sem participar ativamente deste lugar. Então você está numa cura, num não lugar, né, num não lugar de participação política, num afastamento, né, geral da cidadania, da participação política. Né? Mas aí há uma situação dentro dessa peça do Édipo Colono, que é uma disputa, né, bastante interessante com o corpo de Édipo. O que acontece? Surgiu uma outra profecia que diz que aquele país, aquela cidade, em que o corpo de Édipo repousar, morrer e ficar, essa cidade será abençoada, né? Com vitórias em guerras, com várias outras bênçãos. Então vai surgir uma disputa pelo corpo do exilado, que é Édipo, né? Há uma disputa pelo corpo. Mas aí você vê só, os filhos de Édipo estão em guerra. Polinices foi expulso de Tebas, Eteocles está no poder com o apoio de Creonte, né? Eteocles manda Creonte ir buscar Édipo. Vá buscar Édipo. E Ismene, né, uma das filhas de Édipo, diz para ele: os tebanos vão querer-te, vivo ou após a morte, pois os salvarás. Aí Édipo diz: hoje, que nada sou, volto a ser homem, Ismene, ele pensa em levar-te para as vizinhanças de Tebas, onde lhe serias muito útil, mas não quer que pises no chão de tua terra. Ou seja, mesmo sendo necessário que o corpo de Édipo esteja na cidade, Eteocles não quer que ele entre na cidade. Se ele voltasse com Creonte, ele ficaria como na cidade de Atenas, né? Estaria num lugar que é e não é Tebas. Ele estaria colocado numa parte do território que faz parte dos domínios de Tebas, mas jamais poderia entrar novamente na cidade. Assim como ele vai para Atenas e ele fica em Colono e jamais entra verdadeiramente na cidade de Atenas, né? Então, o cura, segundo no livro, na interpretação que o Derrida dá do conceito de cura, é uma oscilação entre oscilações, né? Então, o Édipo está oscilando entre estar e não estar em Atenas ou estar e não estar em Tebas. Essa oscilação das oscilações, entre as oscilações, este não lugar é o lugar do exilado político. O exilado político não tem um lugar. A sua vida é em relação ao lugar, ao local em que ele possa ocupar, é justamente um não lugar. Ele é uma cura. Cura é um conceito muito mais complexo que isso, tem outras dimensões de mãe, de maternidade, de nome, mas eu estou analisando apenas, eu estou utilizando o conceito de cura, que é trabalhado por Jacques Derrida, esse livrinho aqui, cura, né? E no Timeu, né? A partir do Timeu do Platão, para tentar entender quando o indivíduo é exilado, que lugar que ele passa a ocupar, né? E esse lugar que o indivíduo exilado ocupa é um não lugar, porque ele é desligado da sua ligação cidadã, né? Se você for pegar nos termos, por a parresia,
né, do direito de participar ativamente, politicamente, ativamente, utilizando-se da sua parresia, do seu poder de falar francamente e correr o risco com a palavra, com a coragem da verdade. Somente os cidadãos de uma cidade de vingança poderia ter essa parresia, poderia participar, né, politicamente com a parresia. E o Édipo, ele, ao ser exilado, ele perde essa parresia, né, em Tebas, e perde também a parresia em qualquer lugar que esteja. Em Atenas, se ele ficar em Atenas como exilado, ele vai ser alguém que vai ter um status menor, não de cidadão com direito à parresia. Ele tem uma limitação política, né? Essa condição, né, ela nos remete principalmente a um outro filósofo contemporâneo, né, que é o Antônio Negri. O Antônio Negri, quem não sabe, ele foi acusado na década de 70 de participar de um atentado terrorista na Itália, foi condenado a 14 anos de prisão, ele foge para a França, fica esses 14 anos exilado na França. Só no final dos anos 90, em 97 para 98, que ele volta para a Itália, né? E a experiência do Antônio Negri, ela é uma experiência única, né? Nessa questão de entender, né, o local do exilado. Porque o que acontece? Quando você pensa que o exilado político é aquele que é expulso, não só fisicamente, geograficamente, de um local, mas que ele é lançado em uma condição de um não local, percebe-se que a condição de exilado político não se dá somente na expulsão física do indivíduo de um território físico, mas se dá principalmente da expulsão do indivíduo da sua possibilidade de participação política. E é justamente isso que o Antônio Negri vai falar em vários livros dele, que ele vai falar da condição de exilado. Tem um que é esse aqui, o Abecedário Biopolítico, né, da Volta, ele vai falar o seguinte, né? Quando eu voltei à prisão na central penitenciária, em 97, não estava exatamente retornando à Itália. E mesmo quando comecei a sair da prisão em regime de trabalho externo durante o dia, né, eu não era realmente um retorno. Né? A Itália, e particularmente Roma, pareciam-me difíceis de entender. Minha volta era antes a transferência de um lugar de exílio para outro. Eu ainda estava esperando o retorno. Né? Porque o que acontece com ele? Quando ele volta para a Itália, ele não volta de plenos poderes, de pleno direito cidadão. Ele volta para a condição de prisioneiro. Então, o rompimento político que ele teve ao sair, ao se exilar na França, manteve-se. Ele até fala num outro livro, que é esse aqui especificamente chamado Exílio, especificamente de exílio, ele vai falar de uma condição que ele vai chamar de exilados do interior. O que são os exilados do interior, segundo Antônio Negri? O exilado do interior, para ele, são aquelas pessoas que, ao contrário dele, não saíram do país, permaneceram na Itália desde toda a confusão política, jurídica que teve ali entre os anos 70 e 80, mas que acabaram se exilando da participação política, né? Se exilando completamente. Então, caem num lugar de não participação política, de exclusão política. E é esse exílio, né, especificamente essa experiência de um exílio, em que você não precisa ser expulso fisicamente, mas ser expulso politicamente de um determinado local, de uma determinada participação. Né? Se a gente for pensar, mas essa condição de exilado do interior, ela existiu em algum momento? E aí, estudando um pouco da condição do exilado em Roma, né, no Império Romano, tem um texto do professor lá da Faculdade de História do Paraná, o Renan Fregueto, ele tem um trabalho só para estudar, né, exílio em Roma, né? Ele vai falar em várias figuras de exílio, e uma das condições do problema do exílio no Império Romano é que não havia muito fora para se exilar alguém. Então, o exilado, como o famoso Sêneca, né? O Sêneca,
ele foi exilado mais de uma vez, o Sêneca vai ser exilado na ilha de Córcega, né? E o que é ser exilado na ilha de Córcega? É estar dentro ainda dos limites do Império Romano. Porém, longe de qualquer círculo de atividade política, de participação política, de participação cidadã, de influência, né? A pessoa, o indivíduo está fora da influência política, né? O Renan Freguet, quando ele estuda aqui a figura do exilado no Império Romano, ele vai falar justamente de uma figura que é muito próxima a essa figura do exilado do interior que o Antônio Negri fala, que é um indivíduo que, ao participar politicamente, a criar determinadas situações políticas, ele acaba sendo isolado para uma outra cidade, né? Ele é exilado, ele fala de vários exemplos do indivíduo ali no Império Romano, quando ele cria problemas, o governante vai e o exila. Mas o exila para onde? Para um outro país? Não, é para uma cidade em que a influência política dele é cortada, né? Aí também nós temos a situação de pensar também a situação do Maquiavel, né? Lembra que eu estou seguindo a pista do Foucault, lá nesse livro da biopolítica, de pensar como a filosofia sofre uma influência, né? O pensamento filosófico sofre uma influência das condições de exílio de determinados filósofos, né? O Maquiavel, quando ele é excluído da participação política, né, em Florença, ele acaba caindo nessa condição de exilado no interior. E ele vai escrever o seu famoso livro Príncipe, né, tentando, mais uma vez, retornar à participação política, voltar a essa participação política, participar. Talvez, se ele não tivesse sido exilado internamente, dentro dos limites de Florença, né, mas exilado da participação política, talvez o Príncipe não tivesse acontecido, né? O Hobbes, ele se exila na Europa, fugindo das guerras na Inglaterra, da Guerra Civil da Inglaterra. O Jean-Jacques Rousseau, depois da polêmica em torno do contrato social e do livre-mílio, ele vai se exilar na Inglaterra, fugindo da perseguição política dele, em torno das suas ideias, que eram ideias um tanto quanto que iam contra um reinado absolutista, né? Ele foge para a Inglaterra para depois retornar. E você vai ter várias condições, né, do exílio determinando, né, estruturas filosóficas de pensamento e de ideias. O próprio Althusser, naquele famoso texto que fala sobre a juventude de Marx, no texto do livro por Marx, né, em que ele vai falar da sua famosa tese do corte epistemológico, né, quando o Marx ele deixa de ser um ideólogo, segundo a leitura do Althusser, um filósofo, e passa a ser um cientista, né, pensando no materialismo histórico, né, o Althusser coloca claramente que um fator determinante para esse corte epistemológico que o Althusser vê na obra do Marx é quando o Marx sai da Alemanha e se exila na França e depois se exila na Inglaterra. Então, essa experiência dos exílios de Marx também, segundo Althusser, são fundamentais para pensar o esporte epistemológico, que é uma categoria de pensamento do marxismo do Althusser, né? Continuando com o médico colono, né, a gente tem o seguinte: quando a chegada de Teseu, o rei de Atenas, para falar com Édipo. Mas eis aqui convosco o nosso rei Teseu, filho de Egeu, vem atendendo ao teu pedido, ao teu apelo. O Édipo fala: venho para ofertar-te meu sofrido corpo. Ele é desagradável para quem o vê, mas o proveito que te poderá trazer torna-o mais valioso que o corpo mais belo. Ou seja, o Édipo está colocando o seu corpo, que é a única coisa que ele dispõe, né, submetido completamente ao poder soberano, né? Aí você tem aquela categoria, né, da vida nua, né, tratada por Agamben, né, um conceito bastante conhecido para quem está lendo filosofia contemporânea, né? O Agamben, quando vai falar da vida nua, ele vai falar dessa subordinação
quase que absoluta do indivíduo, em que seu corpo é completamente determinado pelo poder soberano. Na leitura que ele faz lá do estado de exceção, né, ele vai dizer, lendo Carl Schmitt, que o poder soberano é um poder de exceção. A soberania, o soberano decide o estado de exceção, essa é especificamente a expressão. O soberano decide o estado de exceção. E, ao mesmo tempo que o soberano decide o estado de exceção, é o soberano quem decide a condição do asilado, daquele que pede asilo, do exilado que pede asilo. Só ele decide. Por mais que você tenha leis, né, que regem determinadas políticas de asilo ou de exílio, a última palavra da condição de um exilado, isso hoje, não só na época de Édipo, na antiguidade, mas até hoje, é uma decisão exclusivamente soberana. Só a gente lembrar do César Batista, que foi um exilado aqui no Brasil, e que, por decisão única e exclusiva do ex-presidente Michel Temer, ele foi expatriado. Quando por mais que tivesse decisão favorável ou contra do STF, a decisão de dar ou não asilo é uma prerrogativa no Brasil do presidente da República ainda. E ele foi extraditado, como ele tinha sido aceito antes pelo presidente Lula. A condição do Antônio Negro é muito parecida. Quando ele se exila na França, durante o governo do Mitterrand, né, o Antônio Negro ele fala nesse livro sobre exílio que ele passa esses 14 anos sem documentos. Né? E essa condição de viver sem documentos é uma condição única, é uma condição de ausência, de falta, é uma condição muito específica, e ele vai tratar especificamente dessa condição dos sem documentos. Né? Quando o Mitterrand sai do governo, há um momento de incerteza sobre a condição dele e de outros exilados. Lá assume o Jacques Chirac, né? E o Jacques Chirac dá alguns sinais que talvez possa expatriá-lo junto com outros que estavam foragidos, né, na França, mas acaba que o Chirac não o expatria, ele se mantém na França, né, e o Antônio Negri acaba voltando para a Itália somente no final de 97, no início de 98, né, e ele fica preso alguns anos ali. Ou seja, o exilado, ele é aquele em que o seu corpo está especificamente disposto para a morte e para o uso do poder soberano. E o exilado só tem um local de ficar como a concessão do poder soberano. É por isso que essa condição do exilado político, especificamente, ela não é igual à condição do nomadismo trabalhado por Deleuze, que é outro tipo de condição, uma condição mais absoluta, digamos assim, né? O nômade não é necessariamente um exilado político. O exilado político ele cai no nomadismo, mas é um nomadismo muito específico, porque o exilado está sempre buscando um lugar de asilo. O nômade vive, o seu lugar é a própria desterritorialização, né? É um nomadismo constante. O exilado, não. O exilado é uma condição forçada. Aí a gente tem uma partezinha em que o Creonte, como eu falei, o Creonte volta até Atenas para tentar buscar esse corpo do Édipo, que o Édipo pode voltar morto ou vivo. O importante mesmo é que o Édipo, onde vai ficar, onde vai repousar o corpo do Édipo. Ou seja, o corpo do exilado é uma disputa política, como o corpo do César Batista foi disputado, né, até o Temer tomar a decisão de expatriá-lo, mas havia uma disputa política, jurídica, neste corpo do exilado político. Né? Kant fala: mandaram-me para persuadir este homem que acolhestes a regressar comigo à cidade de Cádmio. Não me mandou até aqui um homem só. A determinação partiu de todo o povo. Procede, então, como te parece melhor. Digo que, embora minha causa seja justa, o fato de estar longe de minha cidade deixa-me fraco. Creonte, nesse momento aqui, ele está colocando que, como ele é alguém que veio buscar um cidadão
para a sua cidade, Tebas, que está exilado de volta à sua cidade, mas mesmo ele querendo, a sua vontade seja essa e seja justa, né? Afinal, ele está buscando alguém que é um cidadão dessa cidade de Tebas, ele também, por ser um enviado estrangeiro, dentro da cidade de Tebas, mesmo que seja em Colono, algo que não é Tebas, Atenas ainda, dentro da cidade de Atenas, ele está ainda à disposição do poder de Atenas. É o poder de Atenas que decide a condição do exilado, não a vontade daquele que o exilou primariamente. Aí Teseu vai dizer sobre essa condição do Édipo, né? Teseu vai dizer: não pretendo vangloriar-me, mas afirmo que agora a tua vida está segura, ancião, enquanto os deuses assegurarem a minha. Olha a precariedade da condição do exilado. A condição do exilado, quem está garantindo a vida de Édipo na cidade de Atenas é Teseu. E ele garante enquanto durar sua vontade, enquanto durar sua vida. Não há um estatuto jurídico que permaneça o status de asilado ad infinito, né? A condição do asilado, desse exilado que partiu para um asilo, é sempre uma condição de completa dependência, né? Daquele que pode ser morto ou despachado ou colocado novamente em nomadismo forçado por um exílio, porque ele depende especificamente da vontade e da lei do soberano da cidade que ele pede asilo. Então, essa condição do exilado político é uma condição única de precariedade, né? É claro que não é nesse sentido que a Butler fala em vida precária, mas é uma vida precária, né? O conceito da Butler é bem diferente disso. Mas é uma vida precária. É uma vida precária porque ela está completamente subordinada a esse poder soberano que tem o poder de decidir o estado de exceção e faz do corpo do exilado um estado de exceção em laboratório, né? Então, essa condição do exílio é uma condição única em que, em um único indivíduo, se exerce a totalidade do poder soberano. Então, assim, estudar essas categorias do poder soberano ligado, né, à questão do exílio é começar a tentar entender, não só utilizando o texto do Édipo em Colono, mas principalmente tentar entender determinadas condições de vida que o exílio proporciona às sociedades, tanto política quanto filosófica, né? O pensamento filosófico ele é perpassado pelos dramas dos exilados, dos asilados, daqueles que são lançados em um nomadismo involuntário. Se o indivíduo vai cair no nomadismo voluntário, é outro tipo de atitude, outro tipo de ação, né? Mas eu ficaria por aqui, teria isso para dizer no momento, né? Essa participação de pensar o exílio, a condição do exilado, a partir de determinadas categorias que o Foucault coloca, né? Principalmente o conceito de parresia, que é a coragem da verdade, que é aquela participação política em que o Foucault vai apontar que você tem no início uma parresia vinculada diretamente à democracia, né? Depois você tem a parresia pensada como o ministro, aquele que pode dar conselhos ao rei, ao tirano, mas o Foucault também vai falar da parresia em relação ao crítico ao governo, a coragem de dizer a verdade, criticar o governo, e também a parresia revolucionária, que ele acaba não desenvolvendo, mas no governo de si e dos outros, ele fala dessa coragem da verdade, dessa parresia do revolucionário, que vai dizer exatamente que a verdade que ele traz é a verdade da revolução, né? E, pensando a partir da figura do Antônio Negri, que fez aniversário semana passada, né, pensar essa condição do exílio, né, pensar, por exemplo, que para o Antônio Negri, pensar o texto dele lá sobre o Império, sobre o livro dele do Império, pensar uma ruptura dos estados soberanos que ele prega, só dá para entender isso a partir da sua própria experiência de exílio, em que ele fica completamente desvinculado
de uma condição de cidadão e que vai começar a pensar, junto com o Michael Hart, lá nos dois livros crentes dele, que é o Império e a Multidão, essa relação de como pensar uma resistência aos poderes soberanos, a esse poder soberano, a partir do rompimento decisivo com o Estado. Eu fico por aqui, por enquanto, acho que é só isso mesmo. Esses são os apontamentos, tá, gente, sobre de pensar a questão do exílio, a questão do revolucionário, né, como um modo de parresia, a parresia revolucionária, não só a parresia da democracia, que é o que o vai estudar principalmente no governo de Silvio dos outros, mas a parresia revolucionária e essa condição do exílio político. Eu fico por aqui, alguma pergunta? Marcos, obrigada pela sua apresentação, foi ótima. Passeou por vários autores, né? Então, fiquei aqui anotando os diferentes autores que você citou. Acho que esse tema, ele realmente é muito rico, né? A gente pode entrar sobre esse tema do exílio de diversas maneiras e puxando, né, para o tema do Foucault, lá na Coragem da Verdade, ele vai falar também sobre o exílio, né? É uma das penas que o Sócrates poderia ter sofrido, o exílio, e o próprio Sócrates fala que não gostaria dessa pena, né? Ele preferiria até mesmo a morte, porque é essa questão da perda da possibilidade de falar, e isso é a perda da cidadania, né? Da vida política. Exatamente, que é muito valorizado pelos gregos nesse momento, conforme o Foucault trabalha nesse texto, logo no início, quando ele vai estudar o Ion, e o Ion só quer voltar para Atenas, ir para Atenas, se ele tiver direito à participação política. Né? A figura do Sócrates lá, quando ele está na prisão, né, que é oferecido para ele várias vezes ele fugir, várias condições, ele não foge porque ele não quer, ele morre porque é uma escolha de... Aliás, ele concordar com a morte ali é basicamente uma participação política. Né? Ele prefere participar politicamente com a sua morte, porque ele morrer depois da decisão jurídica da cidade, na visão dele, é ainda uma participação política, do que ele se excluir no exílio. Essa condição do exílio, se você for pensar lá com o Agamben, é ser lançado naquela vida nua absoluta. Né? E o Agamben vai lidar lá com Auschwitz, né, com a questão do campo de concentração, né, que é bastante visual, mas quando eu li o Agamben, estudando isso, eu estava lendo essas questões do exílio, né, o exílio é cair completamente nessa condição dessa vida nua. Um exilado pode ser morto sem que nada disso aconteça com o Pio-Mátio. Né? E essa participação política da democracia em Atenas era fundamental. A pena do exílio é uma pena muito ruim para quem valorizava tanto o seu dom da fala, a sua capacidade de falar francamente, como Sócrates. Exatamente. Então, a questão política ela se coloca muito presente, que é preferível morrer do que estar na condição de estrangeiro, na condição do exilado. Então, isso também me remete à questão do nascimento até próprio da prisão, né? Porque quando você tem o nascimento da prisão nos Estados modernos, você tem essa queda dessa penalidade, que seria o exílio. Então, você tem a formação da prisão, então o próprio exilado ele é um exilado interno dentro do seu próprio território. Então, também tem essa questão. Porque assim... Ela pode falar. Eu ia deixar abrir para ver se alguém queria perguntar alguma coisa. Se ninguém tiver o que perguntar, eu tenho coisas assim. Pelo menos não a perguntar, mas a entender como é que você vai relacionar, porque você trouxe vários. Você está pensando em fazer uma pesquisa de doutorado, né? Sobre esse tema do exílio. Não. Meu tema não é do doutorado do exílio, não. O tema do exílio, eu estudo ele há muitos anos, né? Eu tenho uma parte já escrita sobre isso, sobre analisar o conceito de Cora, aí também entraria o conceito de Aion, de Kairos, que, se Cora é o local, qual o não local do exilado, qual é o tempo do exilado também, né? Qual o anacronismo, né? A Cora é anacrônica, ela é sem tempo, né? O tempo do exilado, por exemplo, não é um tempo do Kairos, né?
Não é tempo, mas é uma eternidade que não acaba, algo muito mais mortal, porque ele está... A experiência que principalmente eu estou vendo muito Negri para entender essa vivência, a experiência do Aion é uma experiência de eternidade. Porque enquanto o indivíduo está no exílio, ele se sente numa eternidade de abandono. É um abandono completo. Não é um tempo de um surgimento de um kairos, de um tempo oportuno, daquele momento, mas é cair num tempo sem fim e sem cronômetro. Nem antes, nem depois. É uma infinidade de um tempo que não se acaba. Né? E o meu tema mesmo, que eu estou tentando desenvolver um projeto para o doutorado, é revolução de Foucault. É o jogo do Estado e das revoluções. É outra coisa. Acho que o Alex quer perguntar. Pode falar. Marcos, primeiro, boa noite a você, a todos, a Priscila. A gente, pelo menos eu, no momento que você estava falando, fiquei processando várias coisas, né? Fiquei pensando em várias coisas, porque parece que é um diálogo muito de história, literatura e, ao mesmo tempo, de política, e que dialoga por essas várias questões. Sim. Mas o que eu fiquei curioso de entender, e aí quando você colocou agora no final do tempo Aion, né? E aí eu vou tentar perguntar também, incluindo isso. Eu acho que foi quando você falou do Althusser, quando ele fala do Marx, a questão da mudança que houve na forma do Marx fazer a sua filosofia. Você colocou até a questão de fazer ciência, né? Eu acho que foi isso que você se referiu. Parece que... E aí, justamente o que eu quero perguntar para você. Se há uma positividade nessa experiência limite que é o exílio, né? Que parece que, muitas vezes, quando você está colocando... muitos dos problemas e das questões que surgem de muitos pensadores e questões superpotentes para a gente compreender o presente, pela sua fala, e eu não sei se eu entendi desse modo, parece que elas surgem dessa experiência limite. Se elas surgem dessa experiência limite, parece que há uma positividade nessa experiência limite. E aí você fala do tempo Aion, né? Que justamente essa questão de viver o tempo de um modo não cronológico, parece que para mim é desse modo, né? Não é aquela vivência toda esquartejada, onde você está minucioso, mas é uma experiência outra do tempo, né? Parece, e aí quando o termo Aion me vem na ideia desse tempo, parece que também não é só um tempo de uma eternidade de sofrimento, parece que também é um tempo que te possibilita vivenciar, viver a sua vida ou experimentar o tempo de uma outra forma. E aí eu não sei se você pode até falar para mim melhor, até um tempo de uma forma qualificada. E aí justamente eu fiquei pensando, será que tem a ver? Será que há isso na fala do Marx? Então a minha pergunta é bem nesse sentido, tá certo? Eu fiquei muito curioso, porque essa questão do exílio, você colocou a questão do Édipo, né? Colocou o exemplo do Negri, colocou o exemplo do Marx e de outros, né? Mas também há exílios, né? Da gente também, né? Muitas vezes, de alguns sujeitos que são expulsos de casa por uma série de situações. Eu não sei se é correto colocar desse modo, mas, por exemplo, alguém que sai forçado a trabalhar, sai forçado a uma série de coisas, né? Que dentro do seu próprio espaço é empurrado a sair, né? Eu não sei se na academia também isso poderia ser colocado, né? Quando alguém se vê no sentido de forçado a sair do seu espaço, vai para outro. Mas eu fiquei pensando justamente, há uma positividade nesse sentido que eu estava perguntando na experiência do exílio? Sim, sim. Por exemplo, assim, as múltiplas experiências do exílio, né, tem um poema do Ariano Suassuna, eu não sei recitar de cabeça, eu já sabia, se chama Do Exílio. Você acha no YouTube, né, tem um CD que o Ariano Suassuna lançou, está inteiro no YouTube, chamado, a CD, A Poesia Viva de Ariano Suassuna. É ele mesmo recitando uma série de sonetos, né? E o primeiro soneto,
dessa série chama-se justamente o exílio. E o exílio, o primeiro exílio que o Ariano Suassuna fala é o nascimento. Quando o homem é expulso, o indivíduo é expulso da barriga da mãe, ele perde esse lugar, que é o útero materno, e é lançado para fora, é exilado dessa maternidade. Lembrando que um dos sentidos de Cora, lá em Mill, é maternidade também. O Cora é um conceito extremamente polifônico. Heidegger trabalha um pouco ele quando no texto A Essência da Verdade, tem esse texto muito bom do Derrida, mas é extremamente polissêmico de significação, esse conceito de Cora. E um dos sentidos de Cora, além desse não lugar, desse romper de um lugar indefinido, é também maternidade, né? A maternidade, que é justamente quando o indivíduo é lançado para fora do útero materno, né? E sim, há uma positividade. Essa positividade é apontada lá para Foucault, naquela texto que eu citei no início, no Nascimento da Biopolítica. Porque quando o indivíduo é lançado para o exílio, né, o indivíduo ele é lançado, mas o indivíduo é um ser criador, né? E ele vai criar filosofia, ele vai criar pensamento, ele vai criar outras relações, e é justamente o que o Foucault está apontando. Seria interessante fazer uma pesquisa de como a condição do exílio político determinou formas de pensamento, determinou o pensamento socialista do socialismo lá no século XIX, vai determinar formas de pensamento do neoliberalismo na metade do século passado, né? O pensamento do Antônio Negri, o livro dele, O Império, o Multidão, todo o pensamento que vem depois, não dá para entender o pensamento do Antônio Negri sem se referenciar a essa experiência do exílio, mas porque ele pontua isso sistematicamente. E sim, quando a Priscila fala da questão da prisão, né, a prisão ela tira o exílio de ser, o indivíduo deixa de ser mandado para a Guiana Francesa, né, para ser mandado para dentro de uma prisão, mas ele continua sendo exilado, sendo cortado os seus laços, porque a principal característica do exílio político, especificamente, aí depois tem outras formas de exílio, do exílio político, é o cortar a cidadania, cortar o direito de participação política, cortar a parresia, cortar a autorização que o indivíduo tem de participar politicamente. Por isso, quando o Antônio Negri volta para a Itália, né, ele vai dizer que, por mais que eu tenha voltado para o território físico, o país Itália, eu ainda não saí do exílio. Eu ainda estou no exílio, eu estou aqui no meu país, mas eu ainda não saí do exílio. Porque só voltando à participação política é que ele sai necessariamente do exílio, que é esse exílio político. E existem outras formas de exílio ainda. Licença, Marcos. Licença. Então, eu estava ouvindo aqui vocês falando sobre isso, e aí veio sobre o sistema carcerário e tudo, né, inversão da prisão. Eu fiquei pensando aqui, enquanto formação social, né, nesse pensamento do exílio, uma vez que a pessoa foi presa, né, entrou no sistema carcerário, e quando ela sai, a falta, né, de oportunidade ou às vezes o limite, né, que as pessoas impõem para que ela se ingresse novamente na sociedade mantém ela num constante exílio nesse caso. Sim. Seria? Sim, com certeza. O que acontece? Você tem que estar pensando o exílio aí como uma condição humana. Que condição humana é essa? Uma condição de abandono, de desligamento, de corte entre aquilo que você tinha direito de viver antes e o que você vive agora na condição de exilado. Assim como o exilado que volta para o seu país, mas mantém o corte do direito cidadão, como aconteceu com Antônio Negri, né, como aconteceu com Maquiavel, e vai, o indivíduo que é preso, ele é cortado das suas relações sociais, das suas relações políticas, das suas relações jurídicas, mesmo ele sendo libertado, a volta dele é só uma volta pela metade, ele não adquire completamente os seus direitos plenamente. Sim, isso tem tudo a ver com biopolítica, porque totalmente, até pensando assim na população de periferia, aglomerados e tudo, é uma forma de exilar, manter a margem e retirar parte dos direitos do cidadão para que ele se sinta assim de um modo pejorativo perante a outros, né? E assim, ele não tem o poder de fala, né?
Sim, aí concordando com o Alex, sim, Alex, há uma grande positividade na experiência do exílio, né? O exílio é produtor, ele é produtor de pensamento, produtor de outras relações, de resistências únicas, né? Inclusive, você pode pensar o seguinte, tentando unir a questão do exilado com a questão do revolucionário, a parresia revolucionária, aquele que vai dizer a verdade da revolução, você pensa na figura do Lenin. O Lenin, ele era um exilado, né? Foi exilado da Rússia, ele volta, e a sua forma de participação política de volta é fazer a revolução. É a sua parresia revolucionária, dizer a verdade de uma revolução. Então, você tem essa condição positiva de produção de conhecimento, de produção de pensamento e de produção de relações de resistência a partir dessa experiência do exilado. Também é uma experiência extremamente de abandono, uma experiência bastante forte de desligamento, mas os indivíduos são produtivos, né? E nos seus afetos eles produzem coisas a partir dessa condição de exílio. Tu achas que o Édipo ele pode ser encarado nessa relação, quando ele vai para Colono, com essa relação que o Foucault chama, né, do poder soberano, que é esse poder de matar ou deixar morrer, etc. Então, tá sim, nessa... eu nunca li até muito, mas acho que é muito chato ficar lendo o trechinho do texto. Você tá diretamente a vinculação, o Édipo em Colono mostra diretamente a vinculação do corpo do exilado ao poder soberano, né? Como o Agamben vai trabalhar do abandono, né? Da questão do bando soberano, do indivíduo que abandonado ao poder soberano, disponibilizado ao poder de matar do poder soberano. No Édipo em Colono, o Édipo ele se coloca para esse poder soberano na figura de Teseu. E Teseu absorve, o Teseu ele afirma esse poder soberano que ele tem em Atenas em cima do corpo do Édipo. Tanto que o corpo do Édipo ele é enterrado em Colono e só Teseu sabe aonde. O corpo dele não pode ser achado, porque na profecia que existe, onde ele for enterrado, aquele país teria uma grande bênção. E como é uma grande bênção de interesse ao país na casa de Atenas, né, Teseu é o único que acompanha Édipo no seu lugar de sepultamento, né, e mantém essa relação direta do indivíduo, do poder soberano, com o exilado. Entender a figura do exilado político é entender muito bem essa relação que o Agamben fala dessa biopolítica, né, do poder de morte, do poder soberano. O conceito do Agamben, para quem não leu ainda, ele é completamente retirado do conceito de biopolítica do Foucault, é um desenvolvimento, há críticas a esse desenvolvimento dele, mas eu gosto muito, né? O Agamben tem um termo que ele chama de thanatos política, né? Que é a política de morte. Aqui no Brasil, o necropolítica ficou mais famoso. A necropolítica do Akin Mbembe é basicamente o conceito que o Agamben está falando, chamando de thanatos política no finalzinho lá do Homo Sacer. Mas se você for ler, é justamente essa ideia dessas políticas que não só vão lidar com a vida, mas vão disponibilizar a morte aos cidadãos. Não só ao inimigo, né? Não só criar um inimigo político, e a esse inimigo político, a esse outro, disponibilizar a morte, mas disponibilizar a morte também, principalmente, para os seus cidadãos e para os seus apoiadores. Isso, por mais que não lide com esse nome de biopolítica, necropolítica ou política, a Hannah Arendt já tinha visto isso lá no Origem do Totalitarismo, em que ela vai mapear uma das características fundamentais do totalitarismo é a máquina de morte de disponibilizar o próprio povo, o seu apoiador político, para que morra. Não é só o inimigo, não é só aquele que é lançado diretamente à vida nua, como o interno do campo de concentração, como Auschwitz, ou aquele que é exilado politicamente, mas essa experiência do poder soberano e da vida nua também se dá diretamente ao seu apoiador, quando você começa a disponibilizar vírus até mesmo para os seus apoiadores. Você disponibiliza a morte aos seus apoiadores o tempo todo. Eu só ia comentar que eu acho que, assim, às vezes quando a gente está falando de Grécia, isso é uma coisa que eu toco muito, né? Porque eu estudo o Foucault e a relação com os antigos. Sim. E o tempo
inteiro que a gente está falando sobre os antigos e esses problemas, a gente consegue relacionar muito com o presente, né? E aí a sua fala, eu acho que mostra muito o quanto a filosofia contemporânea, né, eles estão chamando a atenção que, ao mesmo tempo que há um discurso sobre a vida, sobre a gerência das vidas, há um discurso também sobre algumas vidas que estão dispostas, estão disponibilizadas a um poder de morte, né? Um poder de Sim. deixar matar e deixar morrer. E eu acho que isso, analisando, por exemplo, o Brasil, né? A gente tem, hoje em dia, vivendo situações de exilados políticos, né? O próprio Jean Willis, ele foi eleito e ele simplesmente foi para fora do Brasil porque ele não conseguiu ficar por questão de ameaça. Então, você tem a própria Marielle sendo morta. Você tem aqui no Brasil uma grande, vamos dizer, elegido os inimigos. E aí, quando você falou sobre o Negre, né? O Negre, nesse conceito do exilado, Márcia Tiburi. A Márcia Tiburi também está longe? Também exilou, ela saiu. Logo depois da eleição, ela pediu para ir embora também, foi embora. Tá complicado, porque assim, a gente estava no sentido de quando o Bolsonaro entrou, né, ganhou a eleição, acho que a gente estava esse exilado do interior, porque a gente estava sem ocupar o lugar de fala, sem falar que era absurdo, sem querer entrar no confronto, porque a gente viu que a gente perdeu, né? A gente perdeu no sentido da maioria. E aí, é claro, tem muita gente que votou branco e nulo, tinha muitos indecisos, tinha muitos, né, que ficaram ali, que não se posicionaram e fez com que o Bolsonaro entrasse. E eu acho que essa questão política do exilado e desse exilado do interior, de a gente estar nesse momento fora em relação a, epistemologicamente, esse governo talvez não represente o pensamento da universidade pública ou o pensamento dos intelectuais, vamos dizer assim, a gente está fora, a gente está exilado. E a gente está exilado e sob ameaça, né, de um Ministério da Educação que chega e fala que se você quiser estudar filosofia, que você pague por isso. Então, acho que a gente tem um ataque sistemático e essa questão da morte, né? É um governo que preza para que nós morramos, né? A gente é o inimigo. A gente foi eleito, e aí como professor também. O professor, o educador, foi eleito como inimigo desse governo, desse projeto de governo, desse cidadão de bem, que não é o cidadão que não é o universitário da universidade pública, que faz balbúrdia, não é o professor. Então, acho que essa questão do exilado, e aí eu acho que isso que é legal no seu trabalho, que você consegue percorrer, né, tanto a filosofia antiga, tanto os textos, né, de Eurípides, e dialogar isso com o presente e com a contemporaneidade. Então, acho que isso é que é legal, porque às vezes as pessoas acham que tá falando de antiga, então não está falando mais sobre a gente. E é sempre isso que eu fico tentando dizer que não é assim, né? Você fala de Platão, você fala sobre o mundo, sobre as pessoas. Então, assim, o que eu aprendi muito sobre política foi lendo Platão, foi lendo os diálogos de Platão, e eles são incríveis. E aí você, às vezes, vai ler um contemporâneo e você vê o Rancière citando Platão e todos os debates do Platão na República. Aí você fala, poxa, tá esperando alguma coisa aí diferente, e, na verdade, a galera só tá... claro, tem coisas interessantes, né, claro, na filosofia contemporânea, mas os antigos eu acho um mundo sensacional, né? Então, ele tem muito a nos ensinar ainda a refletir. Eu acho que esse distanciamento também é muito bom, que é esse que eu trabalho muito do Foucault, né? Essa genealogia, e que permite a gente ir lá nos antigos e, ao criar um espaço entre nós e os outros, nós e os antigos, faz com que a gente olhe para a gente de uma outra maneira. Então, acho que o seu trabalho é bem interessante em pensar essa questão da vida revolucionária, né? Que era isso que o Foucault estava pensando na Coragem da Verdade. E essa vida também que é a do confronto, né? É a vida que se coloca em risco. O risco de dizer a verdade, né? É o risco de usar essa parresia. Então, fazer esse risco é sair dessa questão do exílio, desse exílio aí que você chamou, né? O exílio do interior, do Negre. Não, é o Nega que usa esse termo. Achei legal. Porque a gente estava exilado, né? E aí teve esse movimento do Somos 70%, a gente começou a se sentir um pouquinho menos exilado. Então, acho que quando a gente perde uma eleição numa democracia, o grupo que perde, ele se sente exilado. E talvez esse sentimento de exílio do campo político, exílio de não estar ali presente, tenha sido compartilhado durante muito tempo pelo outro lado que hoje está no poder.
e aí eles conseguiram se juntar, se articular e estar no poder hoje em dia. Então, acho que a relação de poder, né, isso é uma coisa que o Foucault também dialoga muito, né, você entender o campo político como um campo de agonística, o campo de relação de forças. Então, a gente está o tempo inteiro tentando, de um lado, ganhar do outro, e aí é uma briga epistemológica, uma briga de projeto de mundo, né? De que tipo de governo você quer, que tipo de mundo você quer. Então, a gente vê hoje um projeto de governo que não é somente estar no poder, é que tipo de governo você pensa, é epistemológico, é um saber ali. Então, relações de poder e saber, elas se articulam. Então, acho que isso que é interessante, e quando você está trabalhando com esse projeto, né, do exílio, eles produzem falas políticas, né? Então você tem talvez o negro não seria o negro se ele não tivesse passado por tudo isso, né? Então ele produz um corpo que agora fala e que é uma fala de um lugar outro, e essa ideia, né, dessa atopia também, que eu vejo muito esse termo aí que você pegou do Platão, muito pela questão do átopos também, né? Que está lá no Timeu. Então, esse não é um lugar, né? Esse lugar outro. E é justamente nesse lugar outro que produz o pensamento, né? O pensamento crítico. Então, acho que esse lugar do exílio, e olhar o mundo a partir desse lugar do exílio, provoca essa reflexão sobre nós, né? Sobre a sociedade. A ideia é que o exilado ele carrega o não lugar em si, né? Ele é o seu próprio não lugar. Ele está sempre em exílio junto com si mesmo. Né? Por isso que ele acaba sendo um ponto, né? O exilado é um ponto em que o poder soberano atua absolutamente, soberanamente. Né? Lembrando a questão que você falou daquelas fórmulas do Foucault sobre o poder soberano e a biopolítica, né? Que ele fala lá no História da Sexualidade, né? O poder soberano é o fazer morrer ou deixar viver, a biopolítica é o fazer viver ou deixar morrer, a necropolítica é o fazer morrer e deixar morrer, tudo junto ao mesmo tempo. Né? Pegou as duas partes de morte de cada uma daquelas formas do Foucault e botou numa só. Essa é a necropolítica e a tânatopolítica, segundo o Agamben. Né? Mas pensar essa questão do exílio, hoje ele acaba se tornando extremamente atual, porque veja só, quando o Foucault vai lidar lá com o nascimento da prisão, do vigiar e punir, né, a prisão acaba se tornando algo que substitui todas as formas de punição, inclusive o exílio, né, se mandar alguém para fora do país. E acaba que, como você mesmo apontou, o exílio é interno, o exílio acaba se tornando essa prisão. E cada vez mais nós somos exilados dentro dos espaços públicos, dos quadros de guerra que a Judith Butler vai falar, que quando você começa a esquadrinhar uma sociedade, criar quadros locais em que determinados grupos podem ficar, por exemplo, eu moro na Baixada Fluminense, né? Eu sou morador de Belfor Roxo, trabalho, atuo em Duque de Caxias, e você é um local, é um quadro. Local determinado, onde as vidas aqui, segundo a Butler, são vidas precárias, vidas precarizadas e vidas não ilutáveis, não passíveis de luto, né? Porque são vidas que você não chora, né? Assim como a vida de um exilado, né? Uma pessoa que é lançada no exílio e ela é morta ou morre, ela não tem quem chore, não tem quem faça o seu enterro, quem faça o seu velório. Né? E nós estamos cada vez mais sendo lançados nessa vida não ilutável, as vidas que estão passíveis de luto e as vidas que não são passíveis de luto. Né? Com a pandemia, várias pessoas foram enterradas sem que nenhum luto pudesse ser feito, sem nenhum velório pudesse ser feito. Fomos lançados diretamente nessa vida não ilutável. A precariedade da vida, toda a vida é precária, toda a vida depende de uma manutenção, de uma rede social que a mantém, mas há vidas precárias que são precarizadas e são disponibilizadas para que morram, porque são mais ilutáveis que outras. E nós estamos num momento agora em que as nossas vidas não são mais ilutáveis. Uma coisa que eu ia comentar é que se você olhar a expectativa de vida, né? A gente está aqui no Rio de Janeiro. A expectativa de vida de quem nasce nos bairros mais nobres e quem nasce nos bairros mais pobres, e aí você pega desde a Gávea até o pior que seria, segundo essa pontuação, né? Seria o complexo da Maré, não, seria o complexo do Alemão. São 20 anos de diferença. Então, a expectativa de vida. Então, já é
marcado territorialmente quanto você vai viver aonde você mora, né? Aonde você está. Então, isso é muito, muito bizarro, né? Porque são populações que é aquela vida nua, né, do Agamben, que são lugares que você entra e são corpos possíveis de matar, são corpos sem direitos. E essa violência que a gente sofre constantemente de saber aonde ir, que horas ir, saber aonde andar, aonde não andar. E essa questão dessa liberdade é uma liberdade muito para poucos, né? Então, o sonho de quem mora no Rio de Janeiro é morar na Zona Sul, porque sabe que ali é muito melhor de relação à própria forma como as pessoas te tratam em relação ao poder público mesmo, e a questão da violência é muito menos em determinados lugares e muito mais em outros. Então, realmente, você vê que a forma de organização, né, do Estado ele é muito desigual. E a desigualdade é o que marca a nossa relação no nosso corpo mesmo, né? Porque é o que o cara lá da XP falou. Não, agora a Covid só vai matar a população pobre. Então, agora tá tudo bem, porque só pobre vai morrer, então pobre não tem problema morrer. Tem uma figura, tipo, tem uma figura que você me lembrou agora, muito engraçada, que é o Wattestup, né? Alguém conhece o Wattestup? O Wattestup é uma figura mitológica da cultura viking norte. Alguns especialistas dizem que o Wattestup nunca existiu, que é só um xiste de um textos humorísticos, que era o quê? O Wattestup é quando determinadas pessoas da comunidade viking nórdica estava lá muito velha, ela era convidada a se jogar da montanha, para não dar muito trabalho e despesa, né? Então você vai e lança o indivíduo, né, para um penhasco para que ele morra. Afinal de contas, né, você tem o que ali? Tem aquele filme Midsommar, que ficou muito famoso, que mostra essa cena dos dois idosos subindo no penhasco, pulando, né, porque chegaram a 71 anos de idade. 71 anos de idade é a época, se você viveu até aí, meu filho, se mata que você não serve para mais para a sociedade. Tem uma série na Netflix, Northwind, né, que também, a primeira cena dessa série, uma série sobre cultura viking, mas de comédia, que também a primeira cena é uma test-up, são vários idosos, sendo que o idoso ali mais velho tinha 47 anos, eu tenho 46, então eu já estaria para fazer, na idade de fazer o test-up, mas aí acabou que na Noruega isso virou como se chamou-se a reforma da Previdência na Noruega, na década de 80 para 90, que eles passaram por reformas da Previdência nessa época, e satiricamente os jornais da época chamavam a reforma atestante, que é fazer o velhinho se jogar porque não ia ter aposentadoria. Já que vai fazer a nossa reforma da Previdência, basicamente se joga aí. E você vê que o mais bizarro também é que o número de suicídios no Chile aumentou enormemente. Atestante para vocês, né? O liberal e o projeto, né, de suicídio, de realmente das pessoas tirarem as suas próprias vidas, eles andam juntos, né? Então, realmente é bizarro. Queria saber, alguém mais quer fazer alguma pergunta para o Marcos? Alguém quer perguntar? Teve gente que queria perguntar, acabou saindo, talvez devia estar querendo falar que não ia conseguir poder ficar mais. Não sei se tem gente aqui querendo falar. Sueli falou do descaso com a pandemia está diretamente relacionado à questão das vidas não passíveis de luto. Realmente, né? Então, como a gente vive um mundo, né, no Brasil muito desigual, tem realmente uma relação muito grande com a questão financeira também, né? Então, geograficamente, a gente já está associado geograficamente a vidas que valem mais do que outras, e isso reflete na nossa política como um todo. E a gente acaba elegendo, né? E essa questão do problema da votação e da democracia é que as próprias pessoas elegem pessoas que continuam reproduzindo a mesma coisa, né? Que é aquilo que o Rancière vai chamar dessa democracia que é um Estado oligárquico de direito, né? Então você tem uma oligarquia que elas não mexem nos seus próprios privilégios, e aí você tem justamente o agronegócio, os latifundiários, os banqueiros, todos eles se relacionam com o Estado, né? Quem é o ministro da economia é um banqueiro a vida inteira, então você tem essa relação promíscua entre público e privado, e essa elite que está aí há séculos, né? Então, realmente, o problema da política é um problema que eu vejo muito, que passa muito pela questão da desigualdade.
Não tem como você não ver a política e não falar da questão da desigualdade. E aí a desigualdade afetando as ações, né? Então, por que a ação da Covid aí não se fala... Enfim, gente, eu achei ótima a fala do Marcos. Eu acho que tem milhares de autores que você trouxe que são fundamentais para pensar a contemporaneidade. Semana que vem, esse evento que a gente vai fazer, né, da necropolítica, estado de exceção e resistência, vai passar justamente sobre essas questões. Não sei se você chegou a ver a minha fala lá no Caio também, passou bastante questões políticas. Assisti depois. Então, acho que são questões muito pertinentes e a gente tem que ficar aí falando sobre isso, porque realmente há uma grande mídia, isso é um projeto que eu estou querendo desenvolver ainda, fazer sobre isso, né? Falar sobre as articulações da grande mídia e formação de subjetividade. Porque a gente fica falando, parece um louco, parece a Cassandra falando, né? A gente está profetizando que não vai dar certo, que o projeto neoliberal está errado, mas você tem as grandes mídias formando a opinião das pessoas, formando a subjetividade, e aí a gente fica brigando e a gente entende por que a gente é eleito como inimigo, né? A gente é eleito como inimigo porque a gente fala tudo o contrário do que as grandes mídias estão ali gastando milhões para fazer com que as pessoas acreditem, né? Acreditem na reforma da Previdência, acreditem na reforma trabalhista, acreditem no neoliberalismo. Então, acho que a gente tem que entender esse papel da grande mídia na formação de subjetividade e por que as pessoas acabam votando em candidatos que justamente vão contra aos seus próprios interesses, né? Mas elas não conseguem entender isso por causa dessa grandes mídias aí em cima delas o tempo inteiro, né? É isso. Alguém quer fazer alguma pergunta mais para o Marcos? Ou eu peço para ele abrir para considerações finais? Priscila, eu queria só perguntar ao Marcos se ele teria alguma indicação de leitura acerca dessa, o que eu estou chamando aqui, mas não sei se é o termo correto, de positividade dessa experiência limite do exílio, né? Só queria saber se ele tem alguma indicação de livro, de leitura, desculpa, e se há alguma fala direta, assim, bem direta sobre isso em Foucault. Era só isso mesmo, Marcos. E eu te agradeço, tá? A fala foi muito legal. Não, as duas respostas para as suas duas perguntas é não. Não tem uma indicação de livro que fala especificamente da positividade da questão do exílio. Tá? Os textos que eu tenho sobre exílio, eu tenho um grande texto, até posso disponibilizar no grupo depois, mas é todo em inglês, é sobre a história do exílio em Roma, desde o início da Roma monárquica, passando pela República até o final do Império. Então, são as várias figuras dentro do direito, né, do direito romano. Sobre isso é uma questão muito mais técnica, né? O Foucault, ele tem passagens para falar do exílio, muito pequeno, muitos apontamentos. A passagem que ele fala mais claramente que a experiência do exílio pode ser alguma coisa positiva, da ordem de criar coisas, criar pensamento, é essa passagenzinha muito curta no nascimento da biopolítica. Tá? Não tem mais nada. Geralmente é um trabalho que eu tenho desenvolvido há algum tempo já. Então, essa primeira parte do trabalho é um texto que eu tenho escrito já há algum tempo, é especificamente essa analítica conceitual do Édipo. Depois tem uma segunda parte só para estudar a questão do judeu errante, a figura do judeu errante, passando a questão do judaísmo, desde a mítica do judeu errante, passando pelas experiências do antissemitismo, passando pela experiência de um autor chamado Joseph Roth, que é um jornalista do Império Austro-Húngaro, que quando ele sai da Áustria-Hungria, vai para a França, vai para a Alemanha, depois para a França, acaba a Primeira Guerra Mundial, o Império Austro-Húngaro acaba, e ele escreve um texto, eu trouxe até aqui, que é esse aqui, né? Judeus em exílio. Essa palavra aqui que ele usa como exílio é Wanderschaft, palavra alemã chamada Wanderschaft, que ele vai falar da questão dessa experiência. Wanderschaft pode ser traduzida tanto como exílio, como errância, como por movimento, né? Então, o judeu é a experiência dessa errância do judeu aí, estão lidando ali com Hannah Arendt, com a fuga do Walter Benjamin, né, quando o Walter Benjamin vai fugir da França e morre. Toda essa experiência da condição do exilado sendo entendida a partir do judeu errante, e termina com a parte especificamente para lidar com a produção da filosofia a partir da experiência do exílio. A gente tem um texto especificamente sobre Sêneca, a experiência dele do exílio, das cartas da tranquilidade,
que ele escreve a partir da sua experiência de ensino na Córcega, né, a experiência do Maquiavel, do Hobbes, principalmente, do Marx. Né? Mas isso é um trabalho que eu tenho construído. Não conheço nenhum texto muito especificamente sobre isso. Marcos, só tenho a agradecer você ter vindo aqui no grupo para apresentar sua pesquisa. Acho que a gente aprendeu muito e pôde ver até outros textos, né? Pelas suas indicações, você indicou bastante texto. Então, isso é muito legal. Desculpa, eu sou meio compulsivo com isso. Não, só tenho a agradecer mesmo. E faço então para as suas considerações finais, é isso que você quiser colocar mais aí presente. Eu quero agradecer a possibilidade de participar, de apresentar esse trabalho, essa pesquisa sobre Zílio, que eu já faço já há alguns anos. Ela não é minha pesquisa de doutorado, como eu estou pesquisando sobre a figura do revolucionário, da revolução, o jogo entre a revolução e o Estado, né, do Foucault, pegando lá como é que a figura da Revolução Francesa aparece nos textos dele de arqueologia, na história da loucura, como é que a Revolução aparece na história da loucura, no nascimento da clínica, a importância epistemológica do momento da Revolução Francesa nas palavras e as coisas, a revolução na literatura, depois eu vou fazendo um outro capítulo sobre a revolução e o poder disciplinar, e termina com a questão da coragem, da verdade, da coragem do ser revolucionário. Esse é o projeto de doutorado, é esse mapa aí da figura, dessa relação entre o Estado e a Revolução. Né, que é um textozinho do Foucault, está no Ditos Escritos, que ele comenta um livro do André Glucksmann, que é o Mestres da Verdade, né, Mestres Pensadores, o nome do livro do Glucksmann. É um livro sobre o pensamento alemão e a Revolução Francesa. E o Foucault vai falar justamente isso, que o que se vai se pensar, o que ele está buscando pensar o tempo todo, é esse jogo entre o Estado e a Revolução, o Estado e a resistência, o Estado e as formas políticas, as formas de resistência. É justamente essa relação, não pensar só o micropolítico, o micropoder, mas pensar a relação entre o Estado e esse ser revolucionário, o ser resistente contra o revolucionário. Essa é a minha pesquisa, não do Exílio. O Exílio é uma outra pesquisa que eu faço paralela, há muitos anos já. Né? Mas eu queria agradecer o grupo, eu gostei muito, né? Nesse período de pandemia, a gente está isolado, descobri o trabalho da Priscila na internet, foi um prazer assisti-la, conhecê-la por aqui, conhecer vocês, participar, né? E pensar um pouco dessas categorias que o Foucault nos traz. Né? Eu só fui fazer filosofia por causa do Foucault, né? Eu não faria filosofia se não fosse para estudar Foucault. Foi o que me fez fazer filosofia. Eu sou, antes de mais nada, eu sou metalúrgico, eu sou serralheiro, só me tornei professor de filosofia devido ao pensamento do Michel Foucault. E poder participar de um grupo em que se estuda esse pensamento tão importante para se entender o momento em que a gente vive é um prazer e uma honra. Muito obrigado. Boa noite. Obrigada, Marcos. Então, agradeço a presença de todos e semana que vem encontro a todos no seminário, que vai ser online lá no canal. Depois vocês, se quem não se inscreveu, manda e-mail se inscrevendo. E é isso aí. Valeu, gente. Obrigada. Até mais. Obrigado. Vou me retirar. Tchau.